que está em 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 48 em diante. 1 Samuel 17, 48 em diante, diz assim: sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. E feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-o da bainha e o matou-lhe, cortou-lhe com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e às portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho, de Saara até Gate, até Ecrom. E voltaram então os filhos de Israel e perseguiram os filisteus e despojaram seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Versículo de número 55, e eu quero que você preste bastante atenção nesses últimos versículos. Versículo 55 diz assim: vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este jovem? Abner. Disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é este jovem? De quem é filho este jovem? Voltando, pois, Davi e feriu o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita, o habitante de Belém. Interessante, aqui no versículo de número 55, que eu acabara de ler, que Saul perguntou para Abner, chefe do capitão. 1 Samuel, para quem chegou agora, 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 48 em diante. Aí você vai frisar bem aqui o versículo 55, o 56, o 57 e o 58. O capítulo 17 vai falar do duelo travado entre o filisteu Golias, um homem perito na guerra, com aproximadamente 2,90 metros de altura. Era um duelo. Certamente, esse gigante chamado Golias quer dizer o notável. E Davi, o amado, ou o predileto, louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver que Davi não foi para guerrear. Davi foi para ver como estavam os seus irmãos na guerra. Davi não foi para entrar em batalha. Davi foi para levar suprimento para os irmãos na guerra.
havia um combate, uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. E eles sempre pegavam aquele fortão, o general, aquele cabeça da guerra, e colocavam para lutar. E eles exigiam que alguém que lutasse com eles teriam que ter o mesmo porte físico, né? E a mesma perícia na guerra. Se você for olhar pela lógica, quem teria que lutar com Golias teria que ser Saul. Porque Saul, em 1 Samuel capítulo 9, vai mostrar o quanto Saul tinha toda a sua estrutura de guerreiro. Davi não. Davi não era um guerreiro preparado para uma batalha, principalmente com um guerreiro experiente desde criança. Davi recebeu e ouviu da boca de Saul que Golias era um guerreiro desde a infância e que Davi não tinha experiência, que Davi não era guerreiro. O que convence Davi, ou seja, o que convence Saul a deixar Davi entrar na guerra contra este filisteu, primeiro, ele não tinha opção. Por quê, pastora? Porque 40 dias e 40 noites Golias afrontou o povo de Israel. Os irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab e Samar, os 3 mais velhos, eram homens que acompanhavam Saul na guerra. Davi só foi lá para levar o suprimento. E eu já vou abrindo parênteses para dizer para você esta noite que tem guerras, tem lutas que não são nossas. Eita Jesus! Mas nós acabamos entrando nelas por não aceitar a afronta desse inimigo. Porque afinal de contas, Davi não era guerreiro, mas a guerra o chamava. Por quê? Porque Golias estava afrontando o Deus de Israel. Golias estava afrontando o Deus vivo. Mesmo que Davi não fosse um guerreiro perito, mesmo que Davi não tivesse a estrutura física de um guerreiro, todavia, ele tomou as dores, eita Jesus, de um guerreiro. Saul comandava a guerra, porém, durante 40 dias, Golias afrontou e ele também negligenciou a guerra. Porque enquanto tiver covardes na terra, enquanto tiver medrosos na terra, vai haver Golias também na terra afrontando. Enquanto houver medrosos, enquanto houver covardes, que acham que não é um problema seu, acham que não é um problema meu, enquanto tiver pessoas se escondendo em cavernas, em buracos, como no tempo de Gideão, no capítulo de Juízes, capítulo 6, enquanto houver covardes e medrosos, vai haver Golias notáveis, afrontando, cantando vantagens, batendo palma, humilhando, chamando o povo de medroso, chamando o povo de covarde, até aparecer alguém. Eita, meu Deus! Até aparecer alguém cheio de ousadia, cheio de coragem, cheio de prepotência no espírito, cheio de poder de Deus, e vai simplesmente para levar suprimento, mas não vai aceitar. Não vai aceitar. Eu já vou te dar uma resposta daquilo que Deus quer falar com você esta noite. Você sabe por que você não está aceitando
guerra espiritual dentro da sua casa, porque esta guerra não é apenas daqueles que estão acostumados a ver a guerra, é tua. E muitas vezes o Senhor deixa todo mundo se esconder para mostrar quem é você. Eita glória! Davi tinha 2 tipos de guerra: a interna e a externa. A interna era onde, pastora? A interna foi dentro da própria casa de Saul. Vou te mostrar aqui agora. No capítulo de número 16, onde eu acabei de ler, eu li o 17. Eu li 1 Samuel, capítulo 17, versículo 48. Mas se você pular a página para antes, você vai ver o capítulo 16, a partir do versículo 14. Davi dentro da casa de Saul. 2 guerras. Uma no campo, onde todo mundo via, e uma interna, aonde ninguém via. Eu espero que você já esteja entendendo o que o Senhor quer falar contigo esta noite. A guerra interna e a guerra externa. Há guerras que você trava aqui dentro. Essa ninguém vê. Guerras travadas aqui dentro. Essas ninguém vê. Guerras travadas no externo, no campo, onde todo mundo vê. Muitas vezes você se acha um perdedor em guerras externas. Muitas vezes você se acha um vencedor em guerras internas. Ou vice-versa. Eu vou explicar. Pode ficar despreocupado que eu vou explicar. Eu vou explicar. Sabe esta guerra interna com a depressão, com a síndrome do pânico? Sabe esta guerra interna com o seu psicológico, com as suas preocupações, com as ansiedades? Sabe esta guerra interna com esse medicamento controlado? Sabe essa guerra interna com sentimentos que você está lutando para não sentir? Sabe essa guerra interna que você está lutando para não... Eita Jesus! Com o seu próprio sistema nervoso, você luta para não se irar, você luta para não perder a calma, você luta para não se estressar. São lutas internas. São batalhas travadas no campo interno. São batalhas travadas aqui dentro. Aqui dentro. São batalhas que a sociedade não vê. Muitas vezes o parente não vê, o vizinho não vê, o esposo não vê, a esposa não vê. Mas você está batalhando aqui dentro. Eita Jesus! Você não pediu para papai falar com você esta noite? São batalhas travadas no mundo espiritual, no mundo emocional, numa guerra, em conflitos internos, dentro de você. E muitas vezes são conflitos que você acaba perdendo. São guerras que você acaba sendo vencido ou sendo vencidas. Mas nesta noite eu estou pregando para pessoas dentro desta palavra, cujo Senhor me revelou para esta live, para esse 9º elo de campanha. Pessoas que o Senhor está permitindo um campo imenso de batalha para te dar uma vitória no externo, para todo mundo ver, aleluia, porque as suas batalhas internas você já tem travado há tempo, há tempos, sem que ninguém veja, sem que ninguém participe.
sem que ninguém lhe ajude, sem que ninguém diga assim: meu Deus, esta pessoa está passando por tudo isso. Não sabe o que você está passando, mas as batalhas internas vividas por você, que muitas vezes você tem sido golpeada, muitas vezes está sendo vencido por uma enfermidade, muitas vezes está sendo vencido por uma depressão, por uma síndrome, por uma ansiedade que você não consegue largar, uma luta interna vencida aí dentro, e muitas vezes você tem se sentido impotente, fraco, porque você luta, e parece que você nunca vai vencer esses conflitos emocionais, essas batalhas espirituais, essas batalhas psicológicas. Davi guerreou dentro da casa de Saul, no capítulo número 16, no versículo de número 14 em diante. Davi entrou na casa de Saul para expulsar o espírito mau da vida de Saul. A Bíblia relata que Davi foi lá como tocador para expulsar, através do louvor, aquele espírito mau que afligia Saul. Agora você pega o versículo 55 do capítulo 17, você vai ver Saul perguntando: Abner, chefe ou capitão da guarda, Abner, quem é esse jovem? Se você não pegou, você vai pegar agora. É uma palavra revelada para a sua vida. Abner, esse rapaz é filho de quem? De quem é filho esse jovem? Você vai entender aqui. No capítulo 17, versículo de número 55, está dizendo assim: vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse para Abner, o chefe do exército: de quem é filho esse jovem, Abner? Disse Abner: vive o Senhor que eu não sei. Tem muita gente que não sabe quem é você. Eita, meu Deus! Tem muita gente que não sabe quem é você. O próprio Saul, que levou Davi para dentro da casa dele. Davi cantava e tocava harpa, acalmava Saul. No capítulo 17, ele está perguntando quem é Davi. Por quê, pastora? Porque enquanto você luta batalhas internas, ninguém sabe quem você é. Eita, canchoremandarai. Enquanto você luta guerras internas, ninguém está vendo quem você é. Ninguém sabe quem você é. Ninguém quer saber quem você é. Ninguém te conhece. Enquanto as suas batalhas são travadas no seu íntimo. Enquanto as suas guerras são travadas no seu psicológico, no seu emocional. Ninguém sabe quem você é. Te ver sorrir, te ver feliz por fora, te ver passar para lá, passar para cá, ir ao supermercado, ir à loja, ir ao comércio, ir à escola dos seus filhos, resolver problemas. Ninguém sabe quem você é aqui dentro. Ninguém conhece você. Saul, que tinha colocado Davi dentro da casa dele para expulsar um espírito mau da vida dele, perguntou: quem é esse aí? Ah, mas esse aqui, que chegou com a cabeça do filisteu na mão, esse é Davi, que batalhou dentro da sua própria casa, Saul. Esse é Davi. Ai, meu Deus! Porque muitas pessoas só vão reconhecer quem você é quando você estiver com a cabeça do gigante na mão. Enquanto isso, ninguém sabe quem você é. Papai está falando com pessoas essa noite. Pai, em nome de Jesus,
Vai lá onde está o presidente da República. Entra lá. Cobre ele com o teu sangue. Cobre a sua casa. Cobre o Palácio da Alvorada. Cobre os 3 poderes. Entra nos 3 poderes. Executivo, legislativo, judiciário. Entra, Senhor, nos estados brasileiros. Nas prefeituras. Entra nos centros governos. Entra, Senhor, no Nordeste inteiro. Eu coloco em tuas mãos todo o Nordeste em tuas mãos. Eu coloco diante do Senhor com todas as suas autoridades constituídas. Eu coloco em tuas mãos. Entra hoje. Sai da nação brasileira. Sai, espírito da miséria. Sai da economia. Sai da sociedade. Sai da religião. Sai da política. Sai, espírito da corrupção. Sai, principado da corrupção, principado da fome, principado do medo, para poder neutralizar o povo. Sai, papai, traz saúde ao teu povo. Senhor, aqueles que estão internados na UTI, no CTI, vai ao encontro deles esta noite. Traz saúde para o teu povo. Blinda nossas crianças, blinda os nossos idosos, blinda essa casa de toda enfermidade mandada, blinda esta casa de toda obra contrária. Blinda esta casa, em nome de Jesus Cristo. Dá saúde ao teu povo, Senhor. Tira toda a sequela da Covid. Sequelas, meu Deus e meu Pai, dessa picada. Pai, pessoas que estão sentindo a transtorno de ansiedade, desde quando foram picados. Pessoas que estão sentindo trombose nas suas pernas. Pessoas que estão sentindo falta de ar, abrição de boca, papai, fraqueza, papai, anemia, desde quando foram picados, Senhor. Entra hoje, vai tocando na saúde desta pessoa. Traz livramento para esta pessoa, traz cura hoje. Esta criança seja blindada hoje. Esta família seja blindada hoje, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em o nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Um grande beijo. A recíproca é verdadeira. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Uma boa noite para todos vocês.